gravação. Então, boa noite, família magnética. Chegamos à última live do grupo do Desafio dos 21 Dias. Primeira coisa, parabéns! Bate assim no peito, assim, parabéns. Só a Miriam e o Simar não vão mudar a câmera? Ô, eu sou a Fernanda. Então, hoje falaremos de dieta low carb versus dieta restritiva e também vamos das orientações do grupo. E eu vou trazer um trabalho científico bem bacana aqui, dois trabalhos científicos sobre jejum intermitente. Dois trabalhos científicos sobre jejum intermitente muito legais. Mas antes, eu gostaria de que vocês compartilhassem, muito bem, como foi esses 21 dias. Quem quiser, é claro, e o que sentiu, qual foi a percepção. Começando pela Fernanda. Fala aí, Fernanda. Fernanda Boa que já noite. fez outros grupos, né, Fernanda? Sim, Quantos, mais ou menos? eu perdi as contas, tá? É que nem gestação, por semanas eu não sei calcular. Tá bom. Desde Mas o grupo 8. desde o grupo 8. Bom, então nós estamos aqui no 16. 8. 8 grupos. Tá. 8 grupos. Eu E qual foi a emagreci. percepção, assim... Ah, não, fala aí, dos resultados. Fala dos resultados e o Sim. que de diferente você tem sentido também, né? Bom, eu não sei nem por onde eu começo. Eu só sei que é a primeira coisa que eu faço que tenho resultados. Eu Ah, encontrei ótimo. sem ser nada radical e que só me fez bem, né? E as Uhum. enxaquecas nunca mais tive. E parei de fumar, né? Mudou meu paladar, as escolhas são melhores. Eu penso antes de comer, porque, afinal, eu, no meu entender, fazer jejum era passar fome, né? E às vezes eu sinto realmente muita fome. Tem momentos que eu sinto picos de fome de doer, assim. E daí eu penso, por que que eu desperdiçar todo esse tempo, né? Que eu passei Uhum. fome. E daí, quando eu vou comer, não é mais aquela coisa de comer para matar a fome, é comer para me alimentar. Uhum. E qual foi o quanto de emagrecimento no total até hoje? Foi 10 quilos cravado, 10 quilos. daí depois, quando eu terminei o jejum de 72 horas, fechou 10 quilos. Daí, Uhum. essa semana eu recuperei por aí, 1,5, eu acho. Mas eu acho que esse excedente aí foi dos 3 dias de jejum, né? Aham. Mas agora eu quero fazer de novo. Só que essa semana eu não fui muito bem, porque eu peguei uma influenza, assim, daquelas bem. E Mas eu fiquei. eu queria aproveitar isso que você falou, Fernanda, que o jejum é um estilo de vida, né? Não é só não é para ser encarado como uma dieta da vez, mas sim um estilo de vida. E parabéns aí pelos 10 quilos, mas principalmente pela bem-estar, né? Sem enxaqueca, parou de fumar. Ah, Ê, a coisa boa. percepção é essa, é adquirir qualidade de vida, desinflamar e Aham. conhecer melhor o meu corpo, né? Ele Sim, responde sim. muito bem. Agora eu percebo que ele responde muito bem a qualquer coisa que eu como, se eu bebo demais, sabe? É isso aí. Muito bom. Um aplauso para a Fernanda. Quem não pode falar, só põe um aplausinho assim, ó. Põe um aplausinho aí nas reações. Muito bem, muito bem. Pessoal, não sei se mais alguém quer falar. Márcia, Miriam, Isabel, Elcimar, eu estou com exatamente 71 horas de jejum. Vamos ver, 71 e 57 minutos. Quando der 72 horas, eu vou quebrar meu jejum, ao vivo e a cores, aqui. Então aqui o reloginho tá correndo, 71 horas, que é justamente 72 horas é o que dá o start no nosso, um restart no nosso sistema imunológico. Mas antes disso, a série de benefícios, gerou corpos cetônicos, até botei ali a questão da insulina para vocês, né?
Que já a sensibilidade para a insulina melhorou muito. E então nós vamos falar sobre isso. Hoje mesmo eu estava estudando sobre jejum intermitente, porque estou sempre estudando, né? E vi muitos benefícios do jejum intermitente a nível cerebral. Até anotei aqui. Ele causa uma neuroproteção cerebral, então vai evitar Alzheimer e Parkinson, melhora a circulação, a redução de gordura, o estresse e melhora a resistência. Ou seja, como a gente vai ficando mais resistente a doenças com o jejum. Isso é muito importante entender. Melhora o metabolismo da célula, melhora a ação da insulina, como já sabe, né? Então diminui a resistência à insulina para quem é diabético, em prevenção de diabetes. Estabilidade do DNA. O que significa isso? Que a gente vai ter mais longevidade. Sobrevivência da célula também e também neuroplasticidade, ou seja, ele ajuda a formar novas células cerebrais. Então, muito bacana aí o jejum e saber que a gente pode ter uma ferramenta aí tão barata e que tem uma série de benefícios. Então, vamos já para a live, daqui a pouco vai aqui os nossos slides. Estão vendo os slides aí, pessoal? Dá um joinha aí para mim, que aqui é a montanha de Condor Blanco, onde eu faço retiros frequentemente. E hoje vamos, a Márcia tá vendo, bom demais. Então hoje falaremos de uma série de benefícios, né? Da dieta low carb, que me perguntaram, por que eu vou falar de dieta low carb? Então, tiveram participantes do grupo que me pediram mais sobre dieta low carb. Então hoje falaremos um pouquinho sobre a dieta restritiva. Mas isso aqui vai ser uma tarefinha que a gente vai colocar no grupo de amanhã. Quais foram as 3 conquistas principais, né, nesses 21 dias? Qual foi o seu maior desafio? Qual será seu hábito a partir de agora? E qual foi a importância do grupo para você? Então, mudança de hábitos, porque jejum é um estilo de vida. E até nesse estudo que eu estava lendo hoje sobre o jejum, ele a longo prazo, ele aumenta a nossa longevidade, ou seja, a gente aumenta a nossa vida, o tempo de vida com o jejum. Então, até o escritor estava falando que o jejum deve ser praticado a longo prazo, assim como o exercício. Então, muito lógico, né? Se eu faço só 21 dias e meto o pé na jaca, não faço mais jejum, não mudei nenhum hábito, o que vai acontecer? O que eu ganhei nesse período, eu vou recuperar. Então, a ideia, você pode ir alternando. Vou fazer 14 horas de jejum, vou fazer 16, vou fazer 18, volto para 12, enfim, né? Ou faço jejum dia sim, dia não, o jejum intermitente, ou segue no próximo grupo, para ganhar um ritmo melhor, porque tem gente que já me falou que sem o grupo fica muito difícil fazer jejum, então isso é muito importante. Então, vamos já falar do próximo grupo e também já vamos explicar um pouquinho melhor. Então, valorizar as nossas conquistas, né? O grupo teve a superação dos limites e crenças limitantes e também é muito importante a gente estar se autovalorizando, né? E aí, bate no peito e fala assim, eu posso. Eu quero, eu consigo, eu mereço. Então isso tudo aí vai ajudar a gente na nossa autoestima, nosso amor próprio, na nossa valorização. Então reconheça as conquistas. Se de repente atualmente falar assim, nem foi tão difícil, tal. Não, valorize, porque às vezes o nosso ego tem aquela capacidade de desvalorizar as nossas conquistas. Muito bem, então o próximo grupo vai ser semana que vem, então daqui a uma semana já marque aí a live do próximo grupo, todos estão convidados, é uma live gratuita, todo mundo pode participar, vai ter a motivação do grupo, novos áudios e protocolos, manutenção dos resultados, então já temos várias pessoas inscritas, várias pessoas estão repetindo, então vale a pena ir 3 de agosto. E claro, o que eu faço de condição para quem já foi participante do grupo é o seguinte, trazendo um convidado, tem 25% de desconto, trazendo 2 convidados, 50% de desconto,
3 convidados, 75 e 4 convidados, você repete o grupo free. Olha aí, pessoal. Então eu quero que vocês repitam o grupo free para que você mantenha os resultados desse grupo. Muito bem, então. Então nós vamos falar hoje de dieta low carb, dieta restritiva. Então eu quero começar já falando com essa pesquisa. Hoje eu vou trazer 2 pesquisas. A primeira pesquisa é uma pesquisa muito interessante, que é, bom, o jejum intermitente, né, o que nós fazemos agora. Ele tem 2 maneiras de fazer, que é todos os dias a gente fazer o protocolo 16, 14, 12 horas, e tem gente que faz os 5 por 2, que é justamente, às vezes fazer 2 dias de jejum completo, 5 dias só de dieta restritiva, enfim, né? Mas o que eu mais acho interessante é esse, que a gente tem o protocolo diário. A pesquisa da doutora Varadi mostra que o jejum alternado, em que você consome cerca de 500 calorias em jejum, ou seja, não foi nem um jejum total, foi um jejum que restringiu a 500 calorias até. E poder comer o que quiser nos dias sem jejum funciona igualmente bem para a perda de peso como o jejum completo. Então, olha só, sendo mais fácil de manter esse tipo de regime de jejum modificado, ou seja, o jejum intermitente, ele equivale à perda de peso do jejum completo, desde que a gente mantenha, o jejum completo é 24 horas, né? 24 horas de jejum, desde que a gente mantenha um consumo calórico de 500 calorias. Em seu estudo, o que foi realmente concluído? Os participantes que consumem a refeição do dia de jejum de baixa caloria no almoço ou no jantar, dividir a refeição de 500 calorias em várias refeições menores ao longo do dia não foi tão bem sucedido quanto apenas comer uma refeição uma vez ao dia. Então, uma refeição nutritiva de até 500 calorias ajuda muito, equivale a como se você estivesse em jejum o dia todo. O principal problema está relacionado ao comprimento, ou seja, aquelas pessoas que queriam dividir aquelas 500 calorias em várias refeições não conseguiram manter a perda de peso. Mas comer pequenas quantidades de comida várias vezes ao dia, você estará se inclinado a querer mais. Então, a taxa de furos aumenta drasticamente. Ou seja, concluindo dessa pesquisa, o jejum intermitente, ele quase equivale a fazer um jejum completo, se a nossa refeição for de 500 calorias em média, uma vez ao dia. Então, aqueles que foram consumir 500 calorias em várias refeições, não tiveram tão bom resultado. E por que será? Porque, claro, que estimulou a insulina, e ao estimular a insulina, vai dar mais fome, e ao dando mais fome, a pessoa vai diminuindo essa determinação para fazer o jejum. Falando em jejum, tchan, 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 chegou a hora, pessoal. Deixa eu ver aqui. Chegou a hora. Estou com 72 horas de jejum. 72 horas de jejum. Então, nós vamos quebrar o nosso jejum. A primeira coisa, como eu sempre explico, né? Uma proteína, gordura boa. Hoje eu vou quebrar com uma creatina. Pode quebrar com uma glutamina, com uma creatina, com vinagre de maçã, né? Hoje eu vou tomar uma proteína, que é a creatina. Então, vou tomar... Por que tomar uma proteína? Porque ajuda, né, a não dar um pico glicêmico. Isso mesmo. Então, isso tudo me ajuda a ir aos poucos saindo do jejum, sem dar um pico glicêmico. Porque também agora que eu estou 72 horas de jejum, não vou sair comendo pizza, macarrão, pão, porque aí eu vou perder o que eu conquistei até hoje, né? Então tá aqui, tomar uma creatina. Vamos terminar o reloginho aqui. Terminar o jejum. Aqui 72 horas e 8 minutos, pessoal. Que coisa bacana aí. 72 horas e 8 minutos. Amir, já vou botar no grupo. Para que as pessoas vejam aí a nossa 72 horas, 3 dias de jejum. Eu posto a cada estação, não é? Quem está de primeira vez, recomendo assim que não faça ainda.
A cada estação do ano eu faço um jejum de 72 horas, tá? Uma vez por estação. Então, esse do inverno foi esse agora. Falei, vou aproveitar o desafio, estamos na energia aí do grupo, né? E já vamos botar aqui no grupo aqui as 72 horas de jejum. Bacana demais. E agora o que eu vou comer? Vou comer umas castanhas do Pará e depois tomar uma sopinha de missô. E isso, e não vou comer mais nada, porque também não é para comer que nem um boi, né? Então, vou botar aqui, ó. Terminando meu jejum. Ó, muito bem, tá ali no grupo ali, ó. Vocês ao vivo e a cor. Agora eu vou pegar umas castanhas de Pará, de caju, né? Que é castanha de caju? Hum. Bem, três. Olha o que chegou aqui. Uau! A Cris trouxe uma. Aparece aqui, Cris. Ela não quer aparecer. Um missô, gente, coisa de outro mundo, coisa boa. Como tá quente, eu vou deixar aqui esfriando um pouquinho. Assim me dá uma energia para essa live, coisa boa demais. Bom demais, bom demais. Gostaram, pessoal? Quem gostou, dá um aplauso aí. Oh, coisa boa aí. Então, nós vamos seguindo aqui, tá? Tendo perguntas, coloque aí no chat, tá, gente? Pra gente ir continuando aí com a nossa live, tá? Então, vamos falar da dieta low carb. O que é a dieta low carb? É a dieta com pouco carboidrato. Então, o que significa low, né? Uma palavra em inglês que é pouco, né? Carb, pouco carboidrato. A orientação em uma alimentação convencional é que 50 a 55% que é ingerido no dia seja carboidrato. Já os métodos low carb, o macronutriente pode compor entre 45 a 5% do que é consumido em um dia. Aí, quanto mais nutritivo, é o que a gente chama dieta cetogênica, que é muito interessante para o nosso cérebro. Estão estudando até o combate de autismo. Então, a dieta low carb, o que praticamente seria? A gente evitar, não é que não pode comer o carboidrato, pode, mas em baixa quantidade. Então, a gente vai evitar principalmente o carboidrato refinado, o arroz branco, o pão, a massa, o açúcar, a batata, leite integral, sal refinado, refrigerantes, normal diet. Então, o que acontece? Quando a gente come o carboidrato refinado, ele dá um pico glicêmico. Eu sempre falo desse pico glicêmico. O que é isso? Dá um pico de insulina, dá um pico glicêmico, dá um pico de insulina, depois a glicose baixa e a insulina continua alta, e isso faz com que a gente absorva mais glicose, tenha mais fome e ganhe mais gordura. Então, ao retirar esses carboidratos e dar preferência para carboidratos das frutas, por exemplo, que tem fibras, esse pico de insulina não é tão alto. Então, claro, terminar o jejum com proteína, gordura. Por exemplo, o missô é de soja, né? Essa aqui é uma soja orgânica, que eu conheço um fornecedor. Então, gorduras saturadas e trans, então evitar alimentos industrializados, biscoito, salgadinho, tudo que essas coisas. E olha que interessante, a maioria das dietas eles dão aqueles barrinhos de cereal, biscoitinho, e isso aí é a maior enganação. O que pode? Pode proteínas, peixes, aves, sem pele, carnes, ovos de preferência, whey protein, glutamina, creatina. Pode laticínios, manteiga ghee, nata, creme de leite, queijo. Queijo pode? Pode sim. E de preferência o queijo quanto mais maturado, melhor. Às vezes nas dietas falam, eu estou tomando aquele queijo branco, aquele queijo Minas. Olha, o queijo quanto mais branco, mais lactose tem e mais açúcar. E o queijo quanto mais curado, mais gordura e melhor para o emagrecimento. Gorduras naturais, azeite de oliva, extra virgem, o óleo de coco, a banha de porco, a manteiga. Então, o ideal é usar isso, não usar os óleos vegetais, por exemplo. Vegetais, o que a gente pode consumir? Tomate, pepino, cebola, pimentão, chuchu, repolho e todas as folhas verdes.
oleaginosas, por exemplo, a amêndoa, avelã, nozes, castanha do Pará, que eu acabei de comer. Não, essa aqui é castanha do caju, castanha do caju. O ideal é não passar de 3 a 5 por dia. Eu vi que eu comi umas duas, eu comi uma terceira agora. Por quê? Porque também não é para comer demais, porque também o excesso de selênio pode ser tóxico. A falta baixa a imunidade, mas o excesso também pode ser tóxico. Frutas, abacate, coco, morango. Então, essas frutas aqui têm um menor índice glicêmico. Ah, posso comer uma mamão, uma banana? Pode, mas aí com mais moderação e não tão com tanta com tanta quantidade, ok? Então essa aqui é a orientação da dieta low carb. Ô Fernando, eu estou terminando meu jejum, Fernando, com uma creatina, com castanha do caju e olha aqui, missô. Que maravilha! Muito Hum, mágico. é uma delícia. Para quem não conhece missô, né? É uma sopinha de soja. Fornecedor é orgânico, inclusive é do Rio Grande do Sul. Família Hadori. Eles têm também sal marinho, shoyu orgânico. É uma descendência japonesa, né? Delícia. Porque, por exemplo, não vou terminar o jejum de 72 horas comendo pizza, nem muito menos x-salada. Nem demais. Nem pão francês. Aí ia dar um pico de insulina enorme, e aí ia complicar. Então, é isso que eu vou comer hoje à noite. Pô, mas não vou comer quase nada, é isso mesmo. Comer a creatina, as castanhas de caju e o missô, pronto, para dormir bem, né? Isso é muito importante também. Quando sair do jejum, sair aos pouquinhos, não sair comendo demais. Porque senão vai tentar um hábito compensatório, vai perder, ou seja, eu vou comer aquilo que eu deixei de comer, aí eu vou perder os resultados. Vamos falar da dieta restritiva, deixa eu ver se eu já falei da dieta low carb, da dieta low carb era essa aqui, né, o que pode consumir, então a dieta low carb, a gente diminui o carboidrato, então qual é o carboidrato da dieta low carb? É o das frutas. Numa dieta cetogênica, até as frutas eles tiram. Mas na dieta low carb a gente pode consumir o carboidrato das frutas. E por que ele não é tão prejudicial? Porque ele tem fibras. Então a fibra que tem no abacate, no coco, no morango, ela não vai fazer com que essa glicemia seja absorvida mais lenta e aí como consequência não sobe tanto a nossa glicose. Uma das estratégias também é, por exemplo, podia quebrar o jejum com uma farofinha de ovo, com ovo cozido, com abacate, com um pouquinho de sal, né? E se for comer um carboidrato, também coma proteína junto, né? Então, vou dar um exemplo. Eu vou comer a tapioca. Tapioca é carboidrato puro. Então, se eu comer a tapioca, coma com ovos, ou com carne, ou com queijo, porque aí tem mais proteínas ou gordura e aí também dá menos pico glicêmico. E o que é a dieta restritiva? O nome já diz, o que restringe o consumo de alimentos entre 50% a 25% da nossa necessidade diária. Vamos imaginar que a gente precisa 2.000 calorias. Uma pessoa que trabalha pesado, braçal, mais de 3.000 calorias. Como a gente trabalha sentado, sedentário, 2.000 calorias é a média diária do brasileiro. Então, nós estamos falando de uma dieta de 500 a 1.000 calorias. Então, tem um déficit calórico. O déficit calórico ele é importante porque ele também aumenta a nossa sobrevida. Só que a gente tem que cuidar, algumas dietas que a pessoa não está sendo bem orientada, ela começa a ter um déficit calórico, mas fica comendo biscoitinho, bolachinha, ou dieta de só um alimentar, a dieta da sopa, só come um tipo de sopa, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa fica com carências nutricionais. E aí, o que acontece nesse tipo de dieta? Ela vai tentar compensar no outro mês o que ela não comeu. Então, dá o efeito sanfona, ou dá uma compulsão alimentar.
Então, isso aí são alguns riscos que tem a dieta restritiva sem orientação. Mas a dieta restritiva normalmente é diminuir a quantidade, mas pode ser a frequência, em vez de comer 4 vezes por dia, 5, comer duas, uma, às vezes se eu só como 2 vezes por dia. Ou também pode ser uma dieta restritiva do tipo de alimento. Por exemplo, a pessoa tirar o glúten, para quem é celíaco, é um tipo de dieta restritiva, ou tirar o laticínio, ou tirar os dois, é um tipo de dieta restritiva, né? Então, qual que é melhor? A low carb ou a restritiva? Eu vou dar a minha opinião. O ideal é a associação das duas. Ou seja, né? A gente fazer durante o jejum intermitente uma dieta low carb, nos dias que não estiver fazendo o jejum, uma dieta restritiva, de preferência até 1.000 calorias. Porque aí o resultado, como eu falei naquela pesquisa anterior, vai ter um bom resultado também. Então, nos dias que a gente comer de 500 a 1.000 calorias, mesmo que não faça o jejum, até 500 calorias é como se equivalesse a um jejum intermitente. Mas se a pessoa não quiser fazer um jejum tão prolongado, faz menos, mas daí restringe as calorias. Então a gente pode fazer um esquema de 5 por 2. Tem gente que faz 5 dias de jejum e 2 de dias livres, ou 5 dias de dieta até 500 calorias e 2 dias livres. Esse é o famoso esquema 5 por 2. Ou eu prefiro o jejum intermitente, que é a gente ter 6 dias de jejum ou 7 dias, mas ter um dia livre por semana para sair um pouco da dieta low carb. Que aí, no caso, nos domingos que a gente considera, né? Esse aqui é o prêmio Nobel da Medicina, o Yoshinori Ozumi. Vamos, já que é japonês, eu vou tomar aqui então mais um pouquinho, mais um caldinho de miso. É bom que até mata a sede também, esquenta o corpo. Muito bom. O Yoshinori Ozumi falou da autofagia, né? Então, a autofagia, quando que começa a nossa autofagia? A partir de 10 horas de jejum, já começa a ter a formação de corpos cetônicos, e a partir de 18, 20 horas já começa a autofagia. A autofagia é que o corpo começa a consumir e inativar células de mau funcionamento. Então, o que eu recomendo, né? O ideal é também escolher os horários. Quanto mais cedo a gente jantar, melhor. Então, uma coisa é eu, por exemplo, fazer um jejum intermitente de 16 horas, que é o que eu mais gosto de fazer, que a minha janela de alimentação é do meio-dia às 8 da noite, que está ali, ó, janela de alimentação. O que comer? Abacate, ovos, peixes, queijo e tal. Do que, por exemplo, se eu fizer a minha janela for até a meia-noite, por exemplo. Então, vamos imaginar 8 horas, das 4 da tarde à meia-noite. E outra janela do meio-dia às 8. Teoricamente, é o mesmo tempo de jejum. Só que quanto mais tarde eu jantar, pior vai ser. Então, tem pesquisas que já falam e mostram que o índice de glicemia de quem janta às 18 horas é menor do que quem janta às 20 e de quem janta às 22 horas. Então, o horário também é importante. Outra coisa muito importante, sempre terminar o jejum com gordura ou proteína. Não só com carboidrato, ou bastante fibras, saladas também. Então, de manhã, água, o café preto sem açúcar, o chá, né? No milk, no sugar, é tudo em inglês ali, né? E também até para o melhor sono, dormir bem, quanto mais cedo a gente jantar, melhor. Então vamos falar aqui sobre jejum e envelhecimento. O jejum controlado pelo tempo previne o envelhecimento e a deterioração mitocondrial. O que está sendo muito estudado agora, as nossas mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? Dentro das nossas células, talvez a gente tenha estudado isso em biologia, né? Tem as mitocôndrias que é como se fosse um forno que gera energia para o nosso corpo. E o nosso rejuvenescimento depende da que a gente chama biogênese mitocondrial, ou seja,
Quanto mais mitocôndrias a gente tiver, melhor, ou elas em bom funcionamento. E o jejum, como estilo de vida, está sendo muito estudado que aumenta a vida das nossas mitocôndrias, além da vida cerebral, como a gente falou, neuroprotetor cerebral, melhora a plasticidade, e ele também aumenta o que a gente chama da biogênese mitocondrial. Então, é muito importante entender que o jejum é um estilo de vida, não é só para fazer um mês e parar. Se a gente puder incorporar o jejum como um estilo de vida, assim como o exercício, que vai dar resultado a longo prazo, o jejum a longo prazo vai ter outros benefícios também, além da prevenção do câncer, do Alzheimer, do Parkinson, para o coração, diminui a pressão alta, diminui o triglicerídeo, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui o LDL. Então é muito importante entender que o jejum ele também diminui a inflamação. O nosso PCR vai diminuir, né? Que é sempre um exame que eu peço para medir a inflamação. Então é muito importante quando a gente tem esse entendimento. E, inclusive eu estava lendo um artigo, né? Falando sobre jejum e câncer. O jejum, além de ser preventivo do câncer, também para quem está com câncer, ele é indicado. Porque olha só que interessante. A célula cancerígena se alimenta de açúcar, de glicose. Quando a gente começa a fazer jejum, a gente vai treinando o nosso organismo para gerar corpos cetônicos e a gente se alimentar da gordura. Então a gente tem duas vias com o treino do jejum, se alimentar, ter a fonte de energia a glicose e ter a gordura que gera os corpos cetônicos. Então quanto mais jejum a gente faz, menos glicose vai ter, mais corpos cetônicos, vai gerar nessa célula tumoral um estresse oxidativo e vai destruir essas células de mau funcionamento, que é as células tumorais. Então, o jejum também previne e cura o câncer, tá, gente? Mesmo em tratamento já, em pessoas que estão em tratamento. Também pode promover a longevidade das mitocôndrias, eliminando a produção de espécies reativas de oxigênio e os famosos radicais livres, né? E algo muito importante entender que o jejum, ele nos treina para ter mais resistência, né? Não só para prevenir doenças, mas quando tivermos doenças a gente vai ter mais resistência, né? Hoje, por exemplo, eu aproveitei, estava de jejum, tomei um banho de mar gelado para estimular mais ainda a crioterapia, mas peguei bastante sol, não sei se estou vermelho, peguei bastante sol, fiquei lá no sol, vou me alimentar de luz hoje, de prana, e agora de misoto. Agora é aquela parte que vai gosta que é fazer assim, ó. Agora ele faz assim. Ó, sair devagarinho, de golinho em golinho. Não é sair do jejum desesperado assim, né? Como se tivesse o famoso comer um boi, como fala no sul. Não sei se no resto do Brasil fala, mas aqui no sul fala. Parece que vai comer um boi. Então, vamos que vamos aqui seguindo. Esse trabalho é muito interessante. Muita gente me pergunta isso e foi muito legal que encontrei esse trabalho científico. Muita gente tem a dúvida, mas se eu ficar de jejum eu vou perder massa magra? E esse trabalho que fizeram com jejum intermitente de 16/8 durante 8 semanas, então 2 meses de jejum intermitente, demonstrou o seguinte, que tem a redução da massa gorda e a manutenção da massa magra. Ou seja, então esse trabalho, ele mediram semana a semana, né, o índice de obesidade, e comprovou que não tem redução da massa magra. Ou seja, o que eles falam é o seguinte, que uma pessoa que está fazendo musculação, ela não tem ganho de massa. Então, não é interessante tu fazer exercício de musculação durante o jejum para ganhar massa magra. Então, é melhor você fazer na janela de alimentação, que você aí pode consumir um carboidrato de boa qualidade e fazer musculação.
Mas durante o jejum não tem perda da massa magra. Então isso é muito importante de entender, porque o que queima é a gordura para formar os corpos cetônicos e os corpos cetônicos nos dá energia. Então isso aí para muita gente tem essa polêmica e volta e meia vocês vão encontrar aí na internet, gente falando, é porque o jejum, principalmente quem defende muito, né, essas dietas com bastante refeições, fala, olha o jejum vai fazer você emagrecer, mas vai fazer você perder massa magra e depois você vai ganhar tudo com isso. E aí que, claro, aí que eu quero colocar também sempre essa reflexão. Se eu fizer só 21 dias de jejum intermitente e depois eu tiver uma dieta desregrada, vai voltar o peso daqui a um tempo. Por isso que eu estou convidando para ser um estilo de vida. Não necessariamente que você tem que ficar em todos os grupos de jejum. Quem puder, melhor. Mas no mínimo que você faça pelo menos de 3 a 5 vezes por semana jejum intermitente. No mínimo. Manter como estilo de vida. Agora que aprenderam. Agora, algo muito interessante que eles falaram nesse trabalho também, que o treino aeróbico, o aeróbico que seria, né, uma corrida, uma bicicleta, né, ou mesmo, né, alguns outros treinos, até uma caminhada, ajuda sim ao emagrecimento, estimula, porque aumenta o que eles chamam do AMPK, que é justamente o que ajuda na quebra da gordura, tá? Então, muito interessante esse trabalho, por isso que eu quis trazer para vocês. Agora, outra coisa interessante também é o jejum metabólico, né? Que a gente falou mais do jejum calórico. Então, por exemplo, o jejum calórico, né? O que não quebra o jejum calórico? Água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê, águas saborizadas. Ok. Agora, o jejum metabólico, o que você pode consumir também? Então, às vezes, o jejum metabólico, eles quebram o jejum, mas não quebram, eles não dão um pico de insulina, ou seja, você continua formando corpos cetônicos, que tem uma série de benefícios. Então, nesses casos, você pode usar, por exemplo, óleo de coco, pode usar outros óleos também, né? Óleo de linhaça, ou óleo de soja também, ou soja não, de oliva. Caldo de ossos, não sei se alguém já consumiu, que é uma sopa que você faz só com os ossos. E ele salta uma gordurinha. Então é interessante também, às vezes, eu não quero só fazer jejum calórico, vou fazer um dia metabólico. Então você pode fazer o jejum no horário, na janela de jejum, você pode consumir os shots de água com limão, não tem problema, a creatina, a glutamina. Então, esses não quebram o jejum metabólico. Então, é muito interessante se você, já não estou querendo emagrecer tanto, estou querendo manter, mas quero os benefícios do jejum também. Então, aí pode também intercalar. Um dia jejum calórico, um dia jejum metabólico, que aí também é bem interessante. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se não, sigamos numa. Então, já que eu falei que o jejum ele aumenta a nossa biogênese mitocondrial, vamos ver que outras estratégias são interessantes também para a nossa saúde, além do jejum. Comer menos, então está comprovado que quem come menos vive 30% mais, olha só. E como é que eles fizeram essa comprovação? Bom, é difícil fazer um trabalho científico nesse nível, mas eles comprovaram em laboratório, né, com ratos, com os outros animais, que eles davam restrição calórica para uns e os outros não, e aqueles viviam 30% mais, como tinham o córtex cerebral mais desenvolvido. Olha que interessante. Porque uma coisa interessante de entender, que por isso que a dieta cetogênica está sendo estudada para autismo, para Alzheimer, Parkinson, pelo seguinte, porque os corpos cetônicos, eles são uma fonte de energia e eles atravessam a barreira hematocefálica, ou seja, vão direto para o cérebro, então alimentam o nosso cérebro. Jejum de mais de 12 horas, olha, às vezes não precisa fazer um jejum tão prolongado. Teve até aquele artigo do New England que falou que jejum de 14 horas
já ajuda no emagrecimento e na sobrevida, né? Que para nós já é quase que comum, né? O jejum de 14 horas. Comer menos carboidrato e mais gorduras de qualidade. Então, de novo, né? Quanto mais carboidrato a gente comer refinado, menos vida vai ter as mitocôndrias, mas quanto mais gorduras de qualidade, melhor, né? E aí abacate, o azeite de oliva, né? Essas gorduras, óleo de coco, as oleaginosas, e tudo isso é muito indicado. Fibras, muito importante, além da prevenção de câncer, quanto mais fibras a gente consumir, melhor. Por isso que às vezes para quebrar o jejum também pode ser um prato de saladas, primeiro, antes de comer arroz, com um prato de salada. Se você come salada com proteína, por exemplo, quem come carne salada com carne, ou quem é vegetariano, salada com ovos, nossa, vai ser excelente, né? Para não dar o pico glicêmico. Ritmo circadiano, sono reparador, ou seja, dormir bem, né? Isso é muito importante. E uma das coisas fundamentais é pelo menos uma hora antes de dormir, já ir desligando as telas de celular, de televisão, de computador, principalmente essas que emitem muita luz, né? Ou tomar um chazinho de valeriana ou camomila para dormir bem, porque aí equilibra o nosso. Nós temos um neurotransmissor que é o GABA, que é importante equilibrar para dormir. Gerenciamento do estresse, e aí, claro, né? Meditação, relaxamento, pilates, yoga, tudo isso. Exercícios moderados a intensos, então a atividade física é interessante, a musculação, o pilates, a yoga e a caminhada, a corrida, bike e desintoxicação, então todos os processos de detox, né, como o jejum e também a suplementação é muito importante, aí vai uma gama de suplementos, que aí, claro, é importante fazer uma consulta para que você observe que suplementos você tomar, mas o ômega 3 é uma coisa fundamental, o magnésio, que o nosso solo é pobre em magnésio, não pode faltar. Bom, esses dois são básicos, assim, né? E aí, em alguns casos, a vitamina B12, em outros casos, a vitamina D, porque não pega muito sol, e por aí vai, né? Então, é muito importante a gente entender um pouquinho dessa base de como aumentar a nossa sobrevida. Então, que hábitos que eu recomendo agora para depois do grupo, né? Pela manhã manter o jejum matinal com shot, água-limão. Água com limão, próprio desapão. Água com limão, próprio desapão. A Cris botou um vídeo ali na internet, deu mais de 11 mil visualizações. Que é isso? Ela entrou dentro do shot de água com limão. Vocês viram isso? Isso que é gostar de shot de água com limão. Entrou dentro do copo. Café sem açúcar, água e chá. Eu já me acostumei a não tomar café da manhã, só tomar o cafezinho, o shot, né? Chimarrão pela manhã. Hoje eu fiz um chimarrão com alecrim, né? E botei uma canela palito dentro da água. Então foi ótimo. Deu uma energia aí pro dia. Meio-dia o vinagre de maçã, 15 minutos antes, né, de quebrar o jejum, a glutamina, o óleo de coco também, a creatina também é outro suplemento interessante. Pode tomar o shot também antes do almoço. Almoça, né? Salada, proteína, gordura boa. À tarde, frutas, né? Eu gosto de comer frutas oleaginosas à tarde. E à noite, uma sopinha, ou termina com abacate, uma coisa mais leve para dormir bem. E esses aqui, gente, são os exames que eu recomendo. Eu sempre falo na última live isso, que você faça pelo menos uma vez por ano. Se puder, a cada 6 meses, melhor. Que é para ver resistência insulínica, glicação, né, que é glicemia de jejum, hemoglobina glicada e quem sabe a insulina de jejum também. Para ver gordura no fígado, para ver o estresse oxidativo, TGO, TGP, gama-GT, muita gente está com alteração das enzimas do fígado e muita gente com gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica. Tenho visto isso. Para medilação, que é justamente para inativar os genes, esses genes que têm as doenças, que é a homocisteína, a vitamina B12, o ácido fólico, o complexo B e também o ferro. Tem que pegar muita gente com a ferritina baixa, muita gente com anemia,
e ferritina baixa. Como eu botei em algum vídeo aí, a ferritina está lá nos valores de referência acima de 30 normal, mas o ideal é acima de 75. Assim como a vitamina B12, está lá que acima de 180 é normal, mas o ideal é acima de 600. Então, uma coisa, os valores de referência. Quando está abaixo do valor de referência, é porque a cor tá preta já. Então, mas o valor ideal para um bom funcionamento. Então, a gente tem que entender isso, né? O que é valor de referência e o que é valor ideal. E aí, a inflamação, o PCR ultrassensível, que o ideal é que dê abaixo de 1, a homocisteína abaixo de 9, a ferritina acima de 75, mas também não tão alta, né? Não acima de 150, porque aí pode ser anemia da inflamação. Então, aí é outro subtipo, nem tão alta nem tão baixa. Então, muito importante é pelo menos uma vez por ano. Ou me busca para fazer uma consulta, ou peça para o seu médico esses exames, tá? Muito importante. Depoimentos. Então, vamos ver os depoimentos. Depoimentos. Então, eu quero ver quem tem a coragem de mandar um depoimento. Em vídeo, pode ser foto de antes e depois, por escrito, medidas e roupas, né? Então, muito importante também, quem puder mandar os depoimentos, porque aí vai inspirar outras pessoas também. E para finalizar, tchan, 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 vamos fazer uma meditação final de gratidão para terminar mais um grupo magnético. Antes eu quero saber se tem alguma dúvida, alguém ficou com alguma pergunta. Enquanto isso eu tomo meu missô, que agora já está morninho. Alguma pergunta, Fernanda, Márcia, Simar, Isabel, Miriam? Sem perguntas? Então vamos meditar. Meditar. Fernanda está firme no próximo grupo então, Fernanda? Vamos que vamos! É isso aí. Então vamos fechar os olhos, ficar numa posição confortável. Botar as mãos no coração. E vamos imaginando que da nossa mão vai saindo uma luz para todo o nosso corpo. E nesse momento a gente imagina todas as nossas células saudáveis, curadas, em perfeito funcionamento. E aproveite esse momento para agradecer a todos os órgãos pelo funcionamento de tantos e tantos anos. Agradece pulmão, coração, pâncreas, fígado, intestinos, mesmo que não conheça a anatomia, não importa, agradece. Bexiga, os rins, as pernas, braços, olhos, nariz, boca, couro cabeludo. E sinta que seu corpo está feliz por esses 21 dias, porque como que foi um descanso para o metabolismo, foi uma regeneração celular, foi uma desintoxicação. E com essa energia, você se sente com tanta energia que você imagina que está doando energia e envia uma luz para as pessoas da tua família, vê as pessoas da tua família, elas felizes, os que convivem com você, os parentes de outras cidades. Você é radiante, é um doador, uma doadora de luz, de amor, de energia. E a partir de hoje, cada pessoa que você encontrar, você sempre vai entregar o seu melhor. Um bom sorriso, uma luz, um olhar, palavras de encorajamento. E assuma um compromisso de sempre ver o melhor em cada um que você encontra. Olhe as virtudes, não os defeitos. Olhe as virtudes nas pessoas. E quanto mais você olhar as virtudes nos demais,
mais vai crescer essas qualidades neles e também em você. Então, sinta-se feliz, agradecido por mais essa oportunidade. Eu que agradeço também a oportunidade de servir. E quando eu contar até 3, vamos espreguiçar, vamos abrir os olhos e vamos nos sentir muito bem. 1, 2, dá uma espreguiçada. 3. Abre os olhos, dá um sorriso. E coisa boa. Vamos interromper aqui a gravação.